Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos tratar do texto de João, capítulo de número 17, que traz o quê? A oração intercessória de Jesus pelos seus discípulos, chamado de oração sacerdotal, aonde o Senhor Jesus, ele antecipa o seu papel de sumo sacerdote, que exerceria à direita do Pai ali no céu. Essa oração, ela é de uma grande profundidade, porque ela revela o que? O amor, o cuidado do Senhor Jesus Cristo para com os seus discípulos. E dentro dessa oração, que ele começa lá em João, capítulo de número 17, Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos, disse: Pai, é chegado a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Então, nós já aprendemos, já nesse primeiro versículo, que toda oração, ela é dirigida a Deus, através do nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, ele levantando os olhos para o céu. Isso aqui simboliza que toda oração é dirigida a Deus. E Jesus, ali em João 14, 6, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, toda oração feita a Deus, ela é realizada no nome de Jesus, tendo como companheiro, como pessoa ao lado da oração, a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele começa a pedir, que o Pai glorificasse o Filho, para que também o Filho glorificasse o Pai. Nós temos que entender que o Senhor Jesus Cristo, tanto em João 12, 23 e João 13, 31, Jesus fala o quê? Da sua morte. Que a sua morte, ela seria o quê? Glorificar o quê? A Deus e também a sua obra ali na cruz do Calvário, porque ele daria o que? A vida pela humanidade. Então, nesse momento que ele pede o Pai para glorificá-lo, ele fala: é chegado o quê? A hora. Então, alguns textos passados, nós vamos ver que Jesus, ele fala: ainda não chegou o quê? A minha hora. O Senhor Jesus Cristo, ele demonstrando que ele conhecia o quê? Todas as coisas. E sabia que ainda não era o momento dele se oferecer como sacrifício vivo e santo para a redenção da humanidade. Então, essa glorificação aqui, porque para muitos a cruz, ela era um símbolo de derrota, Mas no caso de Jesus, não. A cruz se tornou o centro da glorificação, porque Jesus Cristo ofereceu um sacrifício perfeito. Ele ressuscita ao terceiro dia. Ele vence a morte e ele ascende o quê? Aos céus, e ele está à direita do Pai, intercedendo para conosco. Então, essa glorificação, ela está relacionada à salvação, a redenção efetuado ali na cruz do Calvário. Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Jesus, ele veio o quê? Trazer o quê? A glória de Deus aos homens, revelando o quê? Deus
aos homens através da sua pessoa. E o Senhor Jesus Cristo, ele diz, olha, glorifica, o Filho, assim como tinha a glória junto contigo, antes que o mundo existisse. Então o Senhor Jesus Cristo, ele deixa bem enfático aqui, que antes da sua encarnação, ele é Deus, ele é divino, ele é todo-poderoso, ele não se tornou um Deus, mas ele sempre foi um em igualdade com o Pai. O Pai é Deus, Jesus é Deus, o Pai é poderoso, todo-poderoso, o Filho é todo-poderoso. Então ele revela esse propósito, o que? Da sua glorificação, que seria ali na cruz do Calvário. Porque através da glorificação de Cristo, nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo, ele fala, olha, a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então nós vamos ver que o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário trouxe o que? A glorificação. Que glorificação é essa? Trouxe a salvação a todos os homens. E nós vamos ser glorificados no futuro, quando o Senhor Jesus Cristo vier buscar a sua igreja. Porque aqueles que morrerem em Cristo ressuscitarão em um corpo glorioso. E aqueles que estiverem vivos serão transformados também em um corpo incorruptível, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Então nós vamos ver os aspectos da salvação. O Senhor perdoou, o Senhor nos regenerou, ele nos justificou e nós alcançamos o que? A filiação, nos tornamos filhos de Deus. Então nós andamos em glória, porque o Espírito Santo, que é glorioso, ele habita em nós. Mas a glorificação final, ela vai ocorrer no arrebatamento da igreja, aonde nós seremos o que? Transformados. Nós seremos ali, alcançaremos o que? Um corpo glorioso relacionado ao mesmo corpo que o Senhor Jesus Cristo, ele alcançou. Então, após isso, o Senhor Jesus Cristo faz a oração pelos seus discípulos. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele vai orar para os discípulos, Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, guarda o teu nome, em teu nome, aquele que tu me deste. Então, nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo, ele ascenderia o que? Aos céus. Ele iria até o Pai. E antes de passar pela martírio ali da cruz do Calvário, nós vamos ver que ele intercede pelos seus apóstolos. Ele intercede pelos seus discípulos, para que eles fossem o quê? Protegidos e sustentados pela verdade. E eles dizem que os discípulos receberam o quê? A sua palavra. Então a aceitação do evangelho são marcas de um verdadeiro discípulo de Jesus. É a aceitação do evangelho. E o crescimento do cristão está relacionado, ligado ao conhecimento e à aplicação dessa verdade na sua caminhada cristã. Então Jesus, ele sabia, ele disse que o príncipe desse mundo, já ele operava, mas nessa oração ele pede a Deus, versículo 14 e 15 do capítulo 17, para que os discípulos sejam protegidos o quê? Do mundo e do maligno. Que mundo é esse? Esse aqui não é o mundo físico, o mundo criado, não, mas é o mundo sistêmico, aonde Satanás ele governa. Então o mundo, ele se opõe o quê? A verdade do evangelho. Ele se opõe a Deus, o sistema,
aonde Satanás reina. E nós vamos ver que João, escrevendo, diz que a vitória que vence o mundo que é a nossa fé, é a nossa permanência em Deus, sustentado pela sua graça e pelo seu poder, que nos leva a vencer. Então, Jesus não está dizendo que a sua ausência nos guardaria o quê? Ou nos livraria de qualquer aflição. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, que no mundo nós teríamos aflição. Mas agora nós temos a certeza o quê? De que o Pai está conosco, de que Ele nos sustenta. Porque o próprio Cristo, Ele intercede, para que os discípulos sejam protegidos o quê? Do mundo e do maligno. Então nós vamos ver que o maligno não nos toca. Só toca se ocorrer permissão de Deus. Porque enquanto Cristo esteve aqui na terra como homem, nós vamos ver que Ele guardou os seus discípulos. Ele fala para Pedro que Satanás pediu para peneirar Pedro, mas ele não pôde, porque Jesus intercedeu ao Pai. E Pedro foi liberto ali aquele sofrimento que Satanás queria trazer para ele ali diante do ministério de Jesus. E por último, a oração de Jesus, ela se estende não só para os apóstolos, mas para todos aqueles que crescem. Não só esse. Ali na parábola lá de João 10, Jesus disse que tem outras ovelhas, mas que não é do seu aprisco, que ele teria o que de buscar. Então está falando nos gentios, além de judeus, gentios que aceitariam o que? A verdade do Evangelho. E aqui nós temos, nessa oração, nós vamos ver a oração pela unidade da igreja. Então, a verdadeira unidade da igreja, ela é espiritual. Não está falando de uma unidade denominacional, de uma unidade relacionada, a questões culturais, não, uma unidade espiritual, baseada na comunhão com Deus e na fidelidade, o que é a sua palavra. Então, a verdadeira unidade não significa o quê? Ausência de adversidade, mas sim um propósito de glorificar a Deus e proclamar o que? A verdade do Evangelho. Então, o propósito da unidade, é que a igreja é um corpo, da qual Cristo é a cabeça. E todos nós somos membros o quê? Desse corpo, da qual Cristo governa, que é a cabeça. E cada um tem a sua importância, tem o seu papel dentro desse contexto. E quando há essa unidade, nós vamos ver que há o crescimento da igreja. Quando todos estão encaixados dentro do seu propósito, da missão, da capacidade de cada um nessa união que é evidenciada pelo fruto do Espírito Santo. Porque o fruto do Espírito é o amor, é a paz, é a fé, é a bondade, a benignidade, a mansidão, domínio próprio. São várias virtudes. Nós vamos ver do Espírito Santo que manifesta o caráter de Cristo em nossas vidas. E por último, a oração por encorajamento. Então, o mundo perdido, eles não podem ver a Deus, mas eles enxergam Deus através do testemunho dos cristãos. Então, através de nós, eles verão o que? A Deus. Então, a unidade da igreja, ela é poderosíssima. Porque contra o amor não há condenação, não há lei.
né? E Jesus fala: vocês serão conhecidos meus discípulos se vos amarem uns aos outros. Então Jesus encoraja essa união, porque a desunião, ela enfraquece o testemunho da igreja. Então, sem essa unidade, o amor, a fé, o testemunho, a igreja ela perde a sua força, ela perde a sua credibilidade. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele ora para que haja essa comunhão profunda, né, com ele, e o nosso relacionamento seja baseado no amor de um para com os outros. Então, é uma oração, né, poderosa e edificante, essa que o Senhor Jesus Cristo faz aqui em João, capítulo de número 17. Então, o homem, ele não pode adorar a Deus, mas diante da glória de Deus ele se curva, ele se rende, ele adora ao Senhor. Nós temos lá em Isaías 6, né? O profeta Isaías, ele vinha trazendo ali uma profecia de juízo, de condenação, mas quando ele tem encontro ali, quando ele entra no templo e ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e os querubins, né? Os anjos ali, os serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Nós vamos ver que ele se curva, ele se dobra ali diante da majestade divina, né? Então, todo homem vira um adorador diante da glória de Deus, porque está escrito: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, ele é o Senhor, ele é digno de todo louvor, de toda a adoração. Então, que o Senhor te guarde, o Senhor te proteja, o Senhor te guie, o Senhor te livre na sua caminhada de toda a cilada, de toda a arma do inimigo, e você possa ter êxito e possa testemunhar com coragem a respeito do Evangelho de Cristo e da obra que ele realizou ali na cruz do Calvário para a salvação de todos nós. Então, que Deus vos abençoe, Deus vos guarde. Até uma próxima oportunidade, Deus assim permitindo.